Olá, colegas. Tio Fran aqui. Vamos corrigir a questão número 8 da concurso de Cachoeira Grande, elaborado pela banca do Juscelino Kubitschek. Essa questão ela trouxe uma certa polêmica no grupo, mas com razão. A banca utilizou, de uma questão pouco recorrente nas questões de concurso, mas não deixa de ser uma questão interessante. Tá? Dadas as sentenças, aqui faltou a letra S aqui, mas essa letra S aqui quem faltou colocar foi a banca. Fale apenas o necessário, nobre colega, e a outra apenas falou o que era necessário. Nós temos aqui o que está em destaque é o necessário. E no período número 2, o que está em destaque é o. Tá? Então, qual seria a pergunta? Em relação às respectivas funções sintáticas dos termos em destaque, é correto o que se dizem? Talvez essa forma de elaborar aqui a pergunta, a banca foi um pouco equivocada, né? Mas você entendeu o que ela quis perguntar, né? Então ficaria mais ou menos assim. Em relação às funções sintáticas dos termos em destaque, é correto afirmar que os termos destacados, têm a função de. Aí ficaria melhor, né? Mas tudo bem. Então nós temos aqui a sujeito, artigo e assim por diante. Colega, nós temos aqui o período número 1, tá? Trazendo aqui o nosso modus operandi, que a gente utiliza no curso, para que nós possamos chegar aqui e identificar que temos apenas um verbo. Tá? Então, aqui nós faremos aquela nossa ordem, entre ligação, intransitivo e transitivo. Quando você chega aqui no intransitivo, você vai observar assim, vem cá, mas quando o verbo falar ele não é intransitivo, o verbo falar, o verbo andar, o verbo morrer, eles nasceram para ser intransitivo. Tá? Ocorre que, nesse contexto, por eu não ter nada aqui referente à circunstância, ele deixa de ser intransitivo e passa a ser transitivo. O que eu tenho aqui? Apenas é uma palavra que não se encaixa em nenhuma das 10 classes gramaticais, chamamos de palavra denotativa. E o necessário aqui é um sintagma nominal. Então, quando eu falo apenas o necessário, esse verbo deixa de ser verbo intransitivo e passa a ser um verbo transitivo direto. Tá? Porque apenas não é preposição, é apenas uma palavra chamada palavra denotativa. Nobre colega seria aqui o vocativo. Dessa forma, nós temos de fato aqui, nessa construção, após o verbo que nasceu para ser intransitivo, mas nesse contexto ele é transitivo, nós temos de fato um objeto direto. Ponto. Vamos agora ao período número 2. Nós temos aqui, apenas falou que era necessário. Colega, nós temos aqui um período composto. Nós temos aqui o verbo falar e nós temos aqui o verbo ser. Tá? A polêmica se deu em relação ao O, em que deu para entender assim, de uma ligeira impressão, que esse O seria o objeto direto da primeira oração e o sujeito da segunda oração. Só, colega, de fato, é um pensamento equivocado. Tá? É um pensamento equivocado. Por quê? Porque nós temos aqui, olha, nós temos aqui a oração principal, que é apenas falou, e a oração subordinada que era necessário. Perceba que esse O aqui, ele está dentro da oração principal. Embora que eu tenha 2 verbos nesse período, mas em razão do O fazer parte da oração principal,
Então, de fato, a banca vai procurar querer que você analise em relação ao verbo falar. Tá? Agora veja o motivo dos colegas compreender que esse O aqui é função de sujeito, também tem a função de sujeito. O motivo é o seguinte, porque quando a gente utiliza o pronome relativo que, a gente tem que ir lá na oração anterior buscar o termo que o antecede o que, para poder saber a função sintática do conectivo que. Mas, de fato, esse O aqui, ele faz parte da oração principal. Por isso que eu tenho que analisar em relação ao verbo falar. Tá? Professor, o que seria o que? Essa expressão o que, os que, ou dificilmente a que e as que, nós estamos diante de um pronome demonstrativo e um pronome relativo. Tá? Então, se eu tenho esse O como pronome demonstrativo, trazendo de uma forma mais palpável, eu vou substituir esse O por aquilo. Tá? Apenas falou aquilo que era necessário. Professor, por que você está chamando O de aquilo? Porque dessa forma a gente consegue visualizar melhor, sabendo que esse O aqui tem um valor de aquilo. Tá? E dessa forma eu posso dizer assim, apenas falou aquilo. Tá? Da mesma forma que o verbo falar no período 1 é um verbo transitivo direto, não é intransitivo, no segundo período eu tenho aqui o falou também como um verbo transitivo direto. Professor, por que esse falou do segundo período, do item 2, né? Por que esse falou não é intransitivo? Respondo. Para que seja intransitivo, como de fato ele nasceu para ser, ele teria que parar bem aqui, ou teria que se dispor de uma circunstância de tempo, lugar ou modo, por exemplo, né? Para que assim eu tivesse o verbo falar como um verbo intransitivo. Como eu não tenho essa construção e tenho apenas aqui um nome, ou seja, um pronome, né? Que não é um advérbio, que não é uma circunstância de tempo, lugar ou modo, de fato eu vou ter esse falou nesse contexto um verbo transitivo direto. Então aqui apenas falou aquilo. Ponto. Então dessa forma, quem fala, fala alguma coisa. Então esse alguma coisa foi o aquilo. Aí também eu tenho objeto direto, né? No item 2, objeto direto no item 1. Qual foi a confusão? A confusão foi o seguinte. A confusão foi em relação ao quê? A palavra que aqui, o conectivo que, pronome relativo, ele tem a função de sujeito. Por quê? Porque se eu cortar esse que aqui e juntar com o antecedente, como é que ficaria? Esse O aqui travestido de aquilo, né? Aquilo era necessário. Tá? Mas não é por isso que esse O vai ser o sujeito da oração subordinada. Tá? Esse O, ele só está me dizendo que o que está representando ele. Né? Não que de fato ele compõe a oração subordinada. Ele só compõe a oração principal, aquilo. Então, se eu tenho apenas falou aquilo, quem fala alguma coisa nesse contexto, o verbo não é intransitivo, ele é um verbo transitivo direto. Dessa forma, ficaremos aqui com a alternativa B. Vou deixar uma dica bem aqui para os colegas, né? Uma dica que é própria do curso, vou compartilhar aos colegas. Quando você tiver o que, a que, os que e as que, você substitui o O por aquilo, ou por isso, da maneira que se encaixar melhor. Dessa forma você vai compreender que esse O aqui, né, como muitos pensam que ele é um artigo, ele acaba sendo aqui um pronome demonstrativo e o que, consequentemente, um pronome relativo. Então, é o nosso recado, espero que tenha esclarecido essa dúvida, tá? Um recado aí aos colegas do nosso grupo Banca Juscelino Kubitschek. Tá aí o nosso recadinho, até o nosso próximo vídeo.